Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? E vamos continuar o assunto da matéria de geografia da nossa segunda unidade, que falávamos um pouco sobre os municípios do Brasil. Vamos abrir o livro agora na página 349 e vamos dar continuidade a esse assunto, falando sobre o crescimento urbano e as modificações da paisagem. Sim, mas que crescimento foi esse? No livro fala que durante todo o século 22 e o início do século 21, o crescimento da zona urbana ele foi maior do que os séculos anteriores. Por quê? Porque as pessoas começaram a sair mais das zonas rurais e indo para as zonas urbanas. Morar lá, tentar uma vida melhor nesses locais. Mas por que houve esse crescimento? Porque houve uma necessidade das pessoas que moravam nas zonas rurais, de ter uma vida melhor, uma vida para eles de qualidade. E por que essa vida de qualidade? Elas tinham os seus trabalhos nas zonas rurais, de forma que eles colhiam o seu próprio alimento, tinham a criação de gado, de animais, eles tinham essa riqueza de alimentos ou trabalhavam em sítios, fazendas, em locais que eles conseguiam ter pelo menos o necessário para viver. Só que com as modificações que foram tendo ao longo dos anos nessas áreas rurais serem introduzidas máquinas que ajudariam a reduzir o tempo da produção de alimentos, da produção do que era feito nesses sítios, nessas fazendas, a mão de obra, a pessoa que trabalhava nesses campos, eles foram reduzidos, eles foram retirados para introduzir as máquinas nos lugares das pessoas. Por que isso? Porque o rendimento de uma máquina fazendo o trabalho, ela iria reduzir o tempo dessa produção e seria mais barato para o dono da fazenda, do sítio, dos campos, essas máquinas. Seria mais barato ter uma máquina do que ter vários trabalhadores. Então, esses trabalhadores tiveram a necessidade de sair dos locais que eles estavam e irem para as zonas urbanas. Mas existe um problema nessa transformação de vida deles. Muitas vezes eles iriam morar em locais que não tinham uma infraestrutura. Mas o que é infraestrutura? É um local planejado e adequado para se viver, para se morar, com esgotamento, uma rede elétrica boa, um local que não lhe traga perigo. Mas com a falta de dinheiro, de condições, de bens naquele período, a necessidade de trabalhar falava mais alto do que ter essa preocupação em onde eles iriam morar. Então, por isso que, por mais que a zona urbana tenha crescido, tenha existido um crescimento muito bom, não se teve um planejamento para receber essas pessoas nas zonas urbanas. Mas por quê? Porque a falta de condições deles, como eu já falei, eles procuravam locais mais baratos para morar e esses locais nem sempre eram adequados. Por que não eram adequados? Poderiam ser em locais que não pudessem ter casas
porque chovia muito, alaga, como hoje em dia existem comunidades que podemos ver reportagens quando existe aquele período muito chuvoso naquele local, algumas casas acabam deslizando, entrando muita água, porque ali tinha um rio, porque ali tinha uma passagem de água e por isso que ocorre tantos fatores naturais que existiam antes daquelas pessoas estarem morando ali e acaba afetando essas pessoas quando é, isso ocorre. Desta forma, as cidades elas não conseguem suportar a quantidade de habitantes que tem ali, porque não foi planejado, não foi feita uma estrutura adequada para ter uma infraestrutura que conseguisse manter todas as pessoas do melhor jeito, com qualidade naquela região, tá bom? Agora vamos falar sobre as conexões entre as cidades. Mas tia, por que essas conexões entre as cidades? Porque cada cidade, cada município, ela tem uma infraestrutura, uma área urbana diferente das outras. Como? Eu creio que grande parte já saiu do nosso município, grande parte de vocês, e podemos fazer a comparação entre algumas cidades vizinhas à nossa. Se formos para Monteiro, percebemos que lá existe uma quantidade de serviços que aqui na nossa cidade de Sumé não tem. Não é uma comparação tão grande, porque grande parte dos serviços que tem em Monteiro, aqui tem, outros não. Mas, pegando agora uma cidade maior que a nossa, como Campina Grande, como João Pessoa, percebemos que a formação da cidade, a quantidade de pessoas, o que tem lá, aqui também não tem. Como indústrias, um centro comercial maior que o nosso, porque o que é um centro comercial? É o local onde tem grandes comércios, grandes lojas, departamento que tem algum serviço que pagamos, tá certo? Que são eles, lojas, clínicas especializadas algum serviço médico ou não, lojas maiores do que as nossas, ou uma grande quantidade de lojas maior do que as nossas, uns shoppings, até o transporte lá, o fluxo é maior do que o nosso. Essas são algumas comparações que podemos fazer das grandes cidades, como Campinas, João Pessoa, e o nosso Monteiro, Serra Branca, que são municípios que, por mais que tenham uma grande quantidade de pessoas, ainda são pequenos em comparação a esses, tá certo? Porém, essas grandes cidades, elas acabam tendo influência nas outras cidades que fazem parte daquela região, daquele local. Temos muita influência da nossa capital, João Pessoa. Muitas coisas que vêm para as nossas cidades vêm também da cultura daquela cidade. E ela, assim como ela influencia as cidades que estão na nossa região, ela é considerada assim uma metrópole, que tem uma grande atividade comercial, indústrias,
e de prestações de serviços maiores do que temos em nossa cidade. E elas podem interferir ou influenciar as nossas regiões. Mas mesmo assim que a nossa cidade ela seja uma cidade independente, mas tem as suas influências a partir da capital, da metrópole, que tem da nossa região, tá certo? Então eu peço que vocês façam a leitura das páginas 349, 350 e 351 e façam a atividade do final deste assunto para que possamos ter uma compreensão maior desse assunto que falamos. E assim, qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem me ligar, que eu estarei aqui para tirar qualquer dúvida que acabe existindo. E se vocês tiverem alguma observação, alguma curiosidade a mais, podem também falar que eu terei o prazer de pesquisar com vocês, de tentar entender com vocês essa curiosidade que surgiu, tá bom? Então, bons estudos e um bom dia para vocês. Beijo!